Hoje existem 5 países nórdicos: Islândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Mas o conceito da região nórdica vai além desses países. Também inclui outras regiões como os territórios autônomos das Ilhas Faroé e da Groenlândia e a região autônoma de Olete, assim como o arquipélago norueguês de Svalbard e a região russa da Carélia, Marmutsk e esta península, parte da qual também já pertenceu à Finlândia. Não a península, apenas a região da Carélia. Então isso me fez pensar, e se ao invés de termos apenas esses 5 países nórdicos oficiais, tivéssemos mais? E se a Groenlândia fosse independente, assim como Svalbard, talvez até as Ilhas Faroé e a Carélia? Basicamente, e se houvesse mais países nórdicos? Vamos começar com a Groenlândia. A Groenlândia tem aparecido muito nas notícias ultimamente. Mais uma vez, o governo dos Estados Unidos está reforçando a ideia de que quer comprá-la da Dinamarca. Parece insano, e realmente é, mas a realidade é que, ao longo da história, os Estados Unidos compraram a maior parte do seu território. Se o dono não quer vender, não faz sentido tentar comprar. Embora a Groenlândia seja parte da Dinamarca, é um lugar muito à parte. Eles têm uma bandeira própria, bem legal, mesmo fugindo da tradição da cruz nórdica, e um brasão bacana com um urso polar em um escudo azul. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Ela está localizada entre os oceanos Ártico e Atlântico. Hoje, ela abriga uma população bem pequena, de cerca de 56 mil pessoas, mas tem sido habitada por milhares de anos, principalmente por povos inuites, cujos ancestrais migraram da América do Norte pelo Ártico. Por volta do ano 982 d.C., colonizadores nórdicos liderados por Érico, o Vermelho, estabeleceram colônias na Groenlândia, que permaneceram até desaparecerem por conta própria por volta do século XV. Esses assentamentos coexistiram com as comunidades inuites por séculos. Após ser redescoberta por exploradores europeus posteriormente, a Groenlândia tornou-se uma colônia dinamarquesa no século XVIII, passando a ser um condado dinamarquês em 1953, e mais tarde, conquistando o autogoverno em 1979, seguido pela autonomia em 2009. Esses marcos concederam à Groenlândia autonomia sobre a maioria dos seus assuntos internos, como a gestão de recursos e até questões judiciais, enquanto a Dinamarca mantém o controle da defesa e das relações exteriores. O governo da Groenlândia busca gradualmente mais independência, mas o processo desacelerou devido à preocupação em garantir a sustentabilidade econômica do país. Mas a concessão de autonomia mostra que eles já são, de certa forma, efetivamente independentes. Eles só precisam criar um Ministério das Relações Exteriores, algumas embaixadas e buscar solução militar para sua defesa. Economicamente, eles dependem muito da pesca, que representa a maior parte de suas exportações, além do turismo, que está crescendo de forma constante devido ao interesse nas paisagens dramáticas do Ártico. A Groenlândia possui muitos recursos inexplorados, como minerais de terras raras e combustíveis fósseis, atraindo atenção internacional. A mudança climática tem grande impacto. O gelo derrete, surgem novas chances de mineração e navegação, mas os modos de vida tradicionais ficam ameaçados. A localização estratégica tornou o local interessante para os Estados Unidos, não só por ficar em frente à Rússia pelo Ártico, mas também pela posição relevante na região. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, a Groenlândia teve uma proeminência geopolítica semelhante e os Estados Unidos chegaram até a estabelecer bases militares lá naquela época. Talvez isso seja um meio-termo, por enquanto, para quem quer comprá-la. A Groenlândia nunca foi totalmente independente, mas sua busca por autonomia reflete uma forte identidade inuit e nórdica e maior confiança em gerir seu futuro. Se fosse um país independente, seria o 12º maior do mundo à frente da Arábia Saudita e logo atrás da República Democrática do Congo. Em termos de população, porém, ficaria em 187º lugar atrás da pequena ilha de Bermudas. O PIB per capita deles é bem alto devido à pequena população, o 21º do mundo, mas em PIB total fica em 140º, igual ao do pequeno país africano Burundi. Se ingressassem na União Europeia e OTAN após a independência,
creio que garantiriam sustentabilidade econômica, defesa e estabilidade do país. Só precisariam ajustar a bandeira para seguir a tendência nórdica. Agora vamos passar para outra região autônoma da Dinamarca, que são as Ilhas Faroé. Eles já possuem uma bandeira nórdica, fundo branco com cruz vermelha contornada de azul. O brasão deles é tão legal quanto o da Groenlândia, mas tem um carneiro em vez de urso polar. As Ilhas Faroé consistem em 18 ilhas vulcânicas acidentadas no Oceano Atlântico Norte, situadas entre a Islândia, a Noruega e a Escócia. Com uma população de aproximadamente 54 mil pessoas, a maioria das quais vive na maior ilha, Stremoz. As Ilhas Faroé mantêm uma identidade distinta, enraizada em sua herança nórdica, na língua feroesa, que é intimamente relacionada ao antigo nórdico. Quero dizer, pense nisso. Eles basicamente têm a mesma população da Groenlândia, mas são 155 vezes menores. A história das ilhas começa com assentamentos nórdicos no século IX, e o governo alternou entre Noruega e Dinamarca ao longo do tempo. Embora, em geral, a colonização inicial seja atribuída a monges irlandeses e a um abade específico chamado São Brandão no ano de 565, então acho que a Irlanda poderia fazer uma reivindicação bem ousada sobre isso. A maioria dos assentamentos mais consistentes e contínuos era nórdica, e após o Tratado de Kiel em 1814 passou à Dinamarca. As ilhas conquistaram autonomia em 1948, estabelecendo uma autonomia significativa nos assuntos internos, incluindo controle sobre educação, saúde e infraestrutura. A política externa e a defesa continuam sob responsabilidade da Dinamarca, assim como no caso da Groenlândia. A busca por mais independência é frequente na política das Ilhas Faroé. Mas, assim como na Groenlândia, questões econômicas e a dependência da Dinamarca interrompem as discussões sobre independência. A economia das Ilhas Faroé depende da pesca e da aquicultura, responsáveis por mais de 90% das exportações. Nos últimos anos, as ilhas têm buscado diversificação econômica, incluindo iniciativas de energia renovável e também o turismo. As Ilhas Faroé também são conhecidas por práticas tradicionais, como o Grindadrap, a polêmica caça comunitária de baleias, que acaba atraindo atenção internacional por motivos negativos. A cultura deles difere da Groenlândia porque, pelo que sei, não há mistura inuit nativa, são apenas nórdicos. Seria o 171º menor país do mundo em área e o 187º o menor em população. O PIB per capita deles também é super alto devido à pequena população, ficando em 11º lugar no mundo. Mas o PIB total deles seria um dos menores do mundo, igualando-se ao de Andorra na 160ª posição. Apesar de não terem os mesmos recursos ou posição estratégica da Groenlândia, acredito que ainda poderiam prosperar como país independente. Era improvável que tivessem sucesso, mas ainda assim, os subsídios de desenvolvimento da Dinamarca poderiam ser trocados pelos da União Europeia se ingressassem nela. Apesar de a Groenlândia poder ser alvo de conquista, sinceramente, não vejo motivo para alguém querer as Ilhas Faroé, então eles não precisariam se preocupar tanto com defesa. E seguindo esses dois, passamos para os casos ainda mais improváveis que estão na nossa lista. Vamos começar com a Carélia. Carélia é uma região da Rússia. Ela exibe esta bandeira, uma bandeira horizontal de 3 faixas, vermelha, azul e verde, e é tecnicamente uma república da Federação Russa. Ela tem um pequeno movimento independentista que ostenta esta versão da cruz nórdica, um fundo escuro sobre o qual repousa uma cruz preta com uma borda vermelha. A Finlândia possui a Carélia do Norte, com uma bandeira interessante de 2 braços segurando espadas sob uma coroa, além da Carélia do Sul, cuja bandeira é semelhante. A Carélia é uma região cultural e historicamente importante no norte da Europa, abrangendo o leste da Finlândia e o noroeste da Rússia. Ela é famosa por seus lagos, florestas e arquitetura de madeira, servindo como um importante ponto de encontro cultural entre os mundos fino-úgrico e eslavo. A Carélia finlandesa inclui as regiões da Carélia do Norte e da Carélia do Sul, enquanto a Carélia russa abrange a República da Carélia e o Istmo da Carélia, área disputada em conflitos entre Suécia, Rússia e Finlândia. Sua história destaca-se por seu papel em guerras e mudanças de fronteiras, sendo campo de batalha na Guerra de Inverno e na Guerra de Continuação entre Finlândia e União Soviética. Depois da Segunda Guerra Mundial,
a Finlândia cedeu grande parte da Carélia à URSS, o que deslocou centenas de milhares de carelianos para outras regiões finlandesas. A perda continua sendo uma questão de importância cultural e emocional para muitos finlandeses e carélianos nativos. Com a criação de uma Carélia independente, talvez aqueles que estão no exílio na Finlândia possam retornar, formando um verdadeiro Estado-nação no novo país. Eles já influenciam profundamente a identidade nacional finlandesa. É o berço do Kalevala, o épico nacional da Finlândia, compilado a partir de canções folclóricas da Carélia. A Carélia russa, por sua vez, é lar de uma mistura de populações russas, carelianas e vepsianas, totalizando cerca de 600 mil pessoas. Quando os carelianos fugiram para a Finlândia após a Guerra de Inverno, cerca de 400 mil pessoas migraram, fazendo com que a população desse país hipotético pudesse superar 1 milhão. A economia da região depende da silvicultura, mineração e energia hidrelétrica, enquanto a beleza natural também atrai um pouco de turismo. No meu país hipotético também incluía a região de Murmansk, ou seja, a península de Kola, já que elas ficariam isoladas da Rússia nesse cenário, então faria mais sentido se unirem à Carélia. As reivindicações do Movimento Nacional Carélio, principal grupo independentista, incluem esses territórios e buscam restaurar a independência da Carélia e garantir boas condições de vida aos povos indígenas. Os carélios, os vepsianos, os pomores e, como chegam tão ao norte, neste caso, também os Sami. Com essa adição, o território do novo país teria mais de 317 mil quilômetros quadrados, sendo o 69º maior do mundo, superando a Polônia. Em termos de população, incluindo Murmansk e os exilados finlandeses, seria em torno de 1.200.000, uma das menores do mundo, atrás das pequenas ilhas de Maurício, por exemplo. O PIB per capita da República da Carélia na Rússia é baixo, só $10.000. A economia deles é pequena, mas acredito que, com a independência e laços mais fortes com países nórdicos e a União Europeia, a situação econômica melhoraria muito. E, finalmente, chegamos ao último da nossa lista. E se você achou que a Carélia era uma ideia maluca, espere até ouvir sobre este aqui, Svalbard. Svalbard possui uma regra interessante devido à sua história. Qualquer pessoa pode se mudar, viver e trabalhar nas ilhas, independentemente da nacionalidade. Embora quase ninguém more lá, Svalbard poderia receber pessoas do mundo todo e ser um país para quem está no exílio. Apesar dessa regra aberta, Svalbard faz parte da Noruega. É um arquipélago no Oceano Ártico localizado entre a Noruega continental e o Polo Norte. Sua área é de cerca de 60 mil quilômetros quadrados. Seria o 123º maior país atrás da Letônia, mas à frente do Togo. Ela é composta por 9 ilhas principais, sendo Spitsbergen a maior delas. A região é governada pelo Tratado de Svalbard de 1920, que reconhece a soberania norueguesa, mas concede aos cidadãos de todos os países signatários direitos iguais para atividades econômicas e residência. Esses países signatários são 48, incluindo alguns inusitados como Portugal, Arábia Saudita, Nova Zelândia, Coreia do Norte ou República Dominicana, que na verdade não tem muita relação com a região. Svalbard tem uma pequena e diversa população de cerca de 2.500 pessoas, concentrada em Longyearbyen, a capital. No passado, foi centro de caça às baleias nos séculos 17 e 18, e depois destacou-se na mineração de carvão. Apesar da queda da mineração, a economia deles agora foca em turismo, pesquisa científica e operações de satélite. Os visitantes são atraídos por um ambiente ártico único. Ele é caracterizado por geleiras, fiordes, ursos polares e a aurora boreal. O cofre global de sementes fica próximo à cidade. É um repositório vital que protege a diversidade agrícola do mundo e eu acho que eles têm uma amostra de cada semente que existe. Geopoliticamente, sua localização estratégica no Ártico aumentou sua importância nas relações internacionais. Apesar de pequeno, tem grande papel nas discussões globais sobre o Ártico. Se tornasse independente, provavelmente teria grandes dificuldades para ser autossuficiente, mas começar com população muito baixa pode ajudar. Afinal, seria o país com a menor população do mundo, só ficando à frente do Vaticano. E claro, não haveria dinheiro para pagar por nada, mas se você só tem 2.000 pessoas, não precisa de tanta infraestrutura ou serviços assim.
Então, talvez eles conseguissem sustentar as pessoas que vivem lá agora e, aos poucos, ir aumentando conforme a população fosse crescendo. Usando o turismo como principal atrativo e sua posição estratégica no Ártico para novas rotas comerciais marítimas, por exemplo, ela não tem uma bandeira oficial, apenas algumas propostas, como a super legal de 1930, que lembra até a da Baviera, ou esse campo azul claro com a cruz nórdica norueguesa. E assim, nesse cenário, o número de países nórdicos aumentaria de apenas 5 para 9. Mas eu estaria errado em terminar este vídeo sem mencionar um possível 10º país nórdico, que na verdade tiraria um pouco de território, não só dos que existem agora, mas também de um desses hipotéticos. E esse seria um país soberano Sami. O povo Sami é um grupo indígena que habita Sápmi, uma região cultural que abrange áreas do norte da Noruega, Suécia, Finlândia e também da Carélia. A governança Sami já inclui parlamentos distintos na Noruega, Suécia e Finlândia. Um Estado Sami nórdico independente poderia abranger tudo isso, potencialmente abordando questões de preservação cultural, autodeterminação, assim como direitos sobre recursos que estão em discussão atualmente. Um país potencial pode ser pequeno, restrito ao extremo norte e sua área atual, ou maior, incluindo todo o território histórico. Historicamente falando, não existe um movimento muito forte para o estabelecimento de um Estado de Sápmi verdadeiramente independente. Mas nesse cenário hipotético, acho interessante considerar isso, além das outras 4 opções. É difícil especular quantas pessoas haveria e como seria a economia deles. Acho que enfrentariam ainda mais dificuldades que Svalbard nisso. Mas eles têm uma bandeira bem legal quebrando a tradição da cruz nórdica como a da Groenlândia. A bandeira deles é bicolor, nas cores vermelha e azul, com o centro deslocado para a esquerda, 2 faixas verticais verde e amarela na borda entre as cores, e um círculo ao redor com as cores invertidas. Esses seriam os 4 ou 5 países nórdicos extras. O que acha? Acredita que algum pode se tornar independente? Gostaria que acontecesse? Comente aí. Obrigado por assistir. Confira meus outros vídeos e inscreva-se para ver os próximos. Até a próxima para mais conhecimento geral. Será que estou ficando doente? Talvez. Minha voz está um pouco rouca, não sei. É estranho. Faz umas 2 semanas que não gravo um vídeo. Eu já tinha deixado alguns prontos antes. Então talvez eu só tenha esquecido como falar. 3 escolheu o Desmag, que eu já mostrei antes, mas é só um cara relaxando no... Ele está relaxando no jardim. Escolhi isso porque os dias estão finalmente ficando mais longos. Agora, todos temos um motivo para viver de novo, já que não está sempre escuro. É isso.